Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o meu, o teu, os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos estar fazendo uma meditação na palavra de Deus, que é a semente. Ela é a semente, o nosso coração, o solo, eu vou semear. Tem muitas pessoas que procuram entender a Deus, ter conhecimento de Deus, entender a sabedoria de Deus, algumas coisas que envolvem a pessoa de Deus. E a Bíblia, na verdade, ela é uma história, é um livro que conta a história dos homens, mas que traz aos homens o conhecimento de Deus, porque essas histórias envolvem o relacionamento entre o homem e Deus. E através desse relacionamento nós passamos a entender a pessoa de Deus. Mas existem textos da palavra que trazem alguns esclarecimentos, alguns entendimentos, para que nós possamos ter um procedimento que venha realmente nos conduzir a este conhecimento. E nós vamos para isso ler o livro de Provérbios, no capítulo 2, os versículos de 1 a 5, dá várias diretrizes de procedimentos que devemos ter para chegarmos a algum conhecimento de Deus. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aleluia! A Bíblia é o livro que nos conduz a um procedimento que nos levará à presença de Deus. E nós vemos aqui passos importantíssimos. E nós vemos que para nós encontrarmos Deus não é coisa fácil. Porque Deus, me desculpe a expressão, não é mercadoria de final de feira, que a gente chega comprando por qualquer preço, e o preço muito mais barateado. Hoje em dia tem-se pregado, ensinado um evangelho que é muito barato, mas Deus não dá essa orientação a ninguém. E aqui ele começa dizendo o seguinte: se aceitares as minhas palavras. Então não é a palavra de qualquer um, não é o teu próprio entendimento, não é aquele conhecimento vago que você ouviu alguém falar, não é disso. Ele está falando de aceitar as palavras dele. E as palavras dele estão aqui exaradas nas Santas Escrituras. Então, para isso, você tem que conhecer a Escritura. Não é o que alguém falou, é o que está escrito aqui. Se alguém falou alguma coisa com base, com uma estrutura sólida naquilo que está escrito na palavra de Deus, então você deve dar ouvido. Então ele fala assim: primeiro você tem que aceitar, ouvir e aceitar a palavra. Se você ouve e a rejeita, então já está fora. Daí depois ele fala, além de você aceitar, ele manda você esconder. Esconder não é guardar. Guardar você pode colocar em lugares em que qualquer um tenha acesso. Mas quando você esconde, você vai limitar quem tem acesso àquilo que foi escondido. Então ele quer que você primeiro aceite e depois que você esconda aquilo que te foi ensinado. E ele fala também o seguinte, ele prossegue falando o seguinte: se te fizeres atento à sabedoria. Então, a pessoa primeiro tem que aceitar, depois tem que esconder, ficar atento ao que foi ensinado acerca da sabedoria
que nos ensina quem é Deus e que nos ensina como devemos proceder em relação à pessoa de Deus. Então, atento à sabedoria. O teu ouvido deverá ficar atento a isso, escutando com muita atenção. Não é aquilo que você ouve e daqui a pouco alguém pergunta, sabe que eu não sei? Alguém falou, mas eu não entendi muito bem. Eu não sei. Não, é atento, colocar o seu ouvido atento à sabedoria. E para que você fazer isso? Ele fala para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, esses passos que foram dados, de você aceitar, de você esconder, de colocar o seu ouvido atento à sabedoria, é para que o teu coração se incline. E coração, todos nós sabemos que não é o órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo. Esse coração aqui diz respeito à mente, porque é com a mente que nós conseguimos entender. Conseguimos entender com a mente, aonde tem os nossos pensamentos, aonde tem o nosso raciocínio, aonde tem a nossa imaginação. Então, quando nós estamos ouvindo, nós começamos a raciocinar em cima daquilo que está sendo falado, Conseguimos criar imaginações inúmeras em cima daquilo que está se ouvindo. E os pensamentos também começam a trabalhar. Então, e também na mente está a nossa emoção e a nossa área volitiva, não é? Então, você vai se inclinar a ouvir com atenção que é devido ao que está sendo ensinado. Aí ele vai falar mais uma coisa que deve se fazer. Buscar como se busca prata. Prata não se acha em qualquer lugar. Prata fica em lojas de joias. E são de valores bem mais altos do que essas bijuterias de cor clara, branca, imitando prata. Prata tem valor. Então, como se procura prata, e ele fala mais, como a tesouros escondidos. Não é uma coisa que se acha com facilidade nas esquinas da rua. É como se procura prata e como se procura tesouro escondido. Como é que você vai procurar um tesouro escondido? Alguém diz para você, olha, ali naquela rua, e a rua é muito intensa, muito longa. Naquela rua tem um tesouro. O que você vai fazer? É claro que tesouro é alguma coisa bastante valiosa, né? Então, o que você vai fazer para achar esse tesouro? O que você vai fazer para achar a prata? Então, com a mesma intensidade em que você procura a prata, com a mesma intensidade que você procura um tesouro, algo muito valioso, é do jeito que você tem que procurar entendimento das coisas de Deus. Como se procura a prata e como se procura a tesouros escondidos. Então, ele fala assim, então, a partir daí, você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus. Olha, aqui não está falando que todos esses passos que você vai dar vai levar você à cura, vai levar você ao bom emprego, vai levar você a melhorar o seu padrão de vida, a sua qualificação na vida como funcionário. Não é nada disso, é para você encontrar o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Não vai ganhar carro zero, não vai comprar casa nova, não vai comprar mansão, não vai fazer a viagem dos seus sonhos, não. Tudo isso é para você entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Eu vejo aqui Deus colocando um nível muito alto com relação a tudo que diz respeito a Ele. É um nível muito alto, não é qualquer pessoa que tem uma predisposição interior para seguir todos esses passos, para no fim disso
Ah, para achar o temor do Senhor, e o conhecimento de Deus. Não, eu vim aqui porque eu pensei que eu fosse ser curado. Eu vim aqui porque eu pensei que ia orar por mim e eu ia alcançar aquilo que eu sonhei muito conseguir. Não, não é isso. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, para entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Se você acha isso pouca coisa, Deus está falando para você que isso é como se tem que haver em você algo, um desejo, uma fome, uma sede, como você tem para achar um tesouro escondido e a prata em algum lugar. É desse jeito, porque um nível mais baixo do que esse, você não vai ter nem o temor do Senhor e nem vai achar o conhecimento de Deus.